Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que bom podermos nos encontrar novamente, estarmos juntos para celebrarmos ao nosso Deus que é bom, o nosso Deus que tem nos dado vida, o nosso Deus que tem nos encontrado e nos encorajado a vivermos nesses dias de fé em fé. Por isso, quero convidar você agora para nós estarmos orando, agradecendo ao Senhor, porque muitos motivos nós temos de agradecermos ao nosso Deus. Basta você pensar um pouquinho quantas coisas durante essa semana o Senhor foi favorável com a sua vida e você vai ver quantos motivos de gratidão você tem para poder estar expressando, externalizando agora ao Senhor. Te convido a nós orarmos e depois te convido para nós cantarmos ao nosso Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tua bondade, por tua graça. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos deu o teu Filho Jesus para nos salvar, para nos libertar, para nos livrar de todo medo, para nos dar, ó Deus, esperança de vida em abundância no presente século e de vida em abundância e eterna para com o Senhor. Nós te louvamos. Queremos te agradecer por esse privilégio que temos de prestarmos culto ao Senhor. Queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos agora no aconchego dos lares, junto com muitos irmãos para podermos estar prestando esse culto. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja recebendo o culto que nós estamos prestando ao Senhor e pedimos que a tua boa mão continue sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, Senhor. Gratos pela vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma canção que diz que nós não somos mais escravo do medo, porque o Senhor nos libertou. E, na verdade, nós estávamos aprisionados. As trevas tinham tomado conta do nosso ser, mas Cristo resplandeceu sobre nós e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós podemos cantar, por isso nós podemos expressar a nossa liberdade em Cristo Jesus. Vamos cantar juntos. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o teu sangue me comprou. Sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho
sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Amém. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos daquele que nos liberta de todo medo e daquele que nos faz viver em novidade de vida. Vamos continuar celebrando ao nosso Deus. Vamos continuar nos alegrando no nosso Deus. Por isso, quero convidar para, junto com os nossos irmãos que estão aqui, aí na sua casa, nós podermos cantar, dizendo para o Senhor: Senhor, nós continuamos te buscando e nós queremos cada dia mais te encontrar. Vamos celebrar juntos. A Ele a glória. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Nós queremos esse Deus cada dia mais e mais, porque, como falamos, Ele é o único que nos liberta do medo. Ele é o único que nos dá uma nova maneira de ver as coisas e de viver. Por isso, também diz nas Escrituras que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu não sei como você está nesse assunto, mas eu quero te convidar a você viver nesse amor de Deus e a viver essa liberdade em Cristo Jesus e a viver esse amor em Cristo Jesus. Por isso, não sei
qual é a sua situação, mas eu quero convidar o Daniel para ele cantar uma canção que fala sobre esse amor do Senhor. E a minha oração é que você se sinta amado, que você se sinta abraçado, que você se sinta nesse momento totalmente afagado pelo amor do Senhor e envolvido nesse amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós louvamos, Senhor, pelo teu amor que nos encontrou, ó Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
amou, Ele nos ama. Esse é o nosso Deus. Eu ainda quero meditar com você nessa oportunidade em um texto da palavra do Senhor. E como nós acabamos de cantar, o Senhor, Ele nos amou, Ele nos ama, Ele provou esse amor dele para conosco quando Ele nos deu o Filho amado dele, Cristo Jesus. Mas eu quero te fazer também pensar nessa oportunidade sobre esse amor que foi derramado no nosso coração, que nós precisamos preservá-lo todos os dias. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Mateus, capítulo 24. E eu quero trazer uma meditação com você. E eu quero que você reflita. Esse texto que nós vamos ler faz parte de uma porção do que é chamado de sermão escatológico de Jesus. Mas eu não quero me ater muito a essas minúcias da escatologia, mas quero refletir em um breve momento sobre a nossa resposta diante de todos os acontecimentos que nós podemos presenciar no tempo que nós estamos vivendo. Mas quero pincelar algumas coisas que Jesus ele nos diz que nós precisamos estar alertas. Nos dias em que nós estamos vivendo, diante dos acontecimentos, muitas pessoas acabam recebendo muitas mensagens falando sobre que nós agora estamos vivendo, de fato, nos dias do fim. E eu não quero dizer que nós não estamos. Mas nós precisamos pensar que o que está em Mateus 24, ele, de uma certa forma, ele já teve os seus acontecimentos durante a história. Os estudiosos dizem que os sinais que estão aqui, todos eles, com exceção do abalo, né, do cosmo, do rompimento, né, das estrelas, dos corpos celestes, com exceção desse sinal, todos eles, se nós formos meditar durante a história, ele já tem um acontecimento, ele já aconteceu. Mas os estudiosos também dizem que nós podemos estar às portas de acontecimentos que são esses sinais de uma proporção bem maior. Por isso, eu quero que você leia comigo Mateus, capítulo 24, que está escrito assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim.
Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e muitos ou numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós temos aqui alguns sinais que Jesus vai dizer que nós precisamos observar. E Jesus vai dizer isso porque os discípulos, eles fizeram duas perguntas para Jesus. Mas anteriormente a essas perguntas, diz o texto que Jesus saiu do templo. E aqui Jesus está saindo do templo por um bom tempo, porque o ministério dele teve um tempo bem significante dentro do templo, onde ele ensinava, mas a rejeição a Jesus ela está muito grande. Ele já foi expulso das sinagogas, mas agora ele também está sendo rejeitado no templo onde era o local da adoração, no templo onde era o local onde era ensinado a palavra de Deus, nesse templo onde Jesus ele ensinou a respeito das boas novas do Senhor, está havendo uma grande rejeição. E Jesus ele está saindo do templo e os discípulos aproximam dele e dizem: olha, mestre, veja que construção magnífica. Foi o segundo templo que foi construído. E nesse tempo ele ainda não estava totalmente construído, porque ele ainda estava na reta final, mas ele recebeu um toque muito especial de pedras ornamentais, de pedras que dava um ar de esplendor naquele templo. E quando os discípulos aproximam de Jesus e dizem: olha, mestre, que templo magnífico, Jesus disse: se vocês não estão vendo tudo isso, aqui não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus está dizendo para os discípulos que nós não devemos nos apegar demais a essa questão daquilo que é esplendoroso, daquilo que é magnífico, daquilo que enche os nossos olhos. Claro que isso é bom, mas nós precisamos ter cuidado para nós não nos apegarmos muito a essas coisas. Porque se está rejeitando Jesus, o templo não tem muito sentido. Porque o templo deveria ser este lugar onde as pessoas reconhecessem em Jesus aquele que foi o prometido do Senhor que viria. Mas eles não reconheceram Jesus, eles rejeitaram Jesus e eles estão agora tramando a morte de Jesus. E quando Jesus perde o significado para as pessoas, o templo também não significa muitas coisas. Não significa. E Jesus diz que o templo vai ser destruído. E quando Jesus fala dessa destruição do templo, os discípulos então fazem duas perguntas para Jesus. Jesus se assenta no Monte das Oliveiras e ali ele está num plano bem elevado, onde ele enxerga o templo e todos os seus arredores. E quando eles se assentam ali no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam para Jesus: mestre, nos diz, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Quando é, Senhor, que vai acontecer essa destruição? Mas nós também queremos saber quando é que o Senhor virá
e quais são os sinais que vão anteceder? O que o Senhor pode nos dizer? E aí Jesus, ele não vai dar uma data específica, mas nessa fala de Jesus que o templo ele será destruído, Jesus está apontando que em um tempo da história o templo ele vai ser derrubado. Assim como ele foi destruído no passado, ele também vai ser destruído agora. E quando nós observamos agora na história, nós podemos perceber que esse templo ele foi destruído no ano 70 por Tito, general. Ele entra em Jerusalém e ele destrói aquele templo, aquele lugar onde os judeus se gabavam de ser a casa de Deus, de ser aonde Deus ordenava as suas bênçãos. Esse templo é destruído. Então Jesus disse que isso vai acontecer e Jesus disse quando isso estiver próximo de acontecer, alguns sinais irão acontecer e vocês perceberão que não é tempo mais de entrar nas casas de vocês. Aqueles que estiverem no campo, fujam, porque dias difíceis se aproximaram de Jerusalém e do templo. Mas Jesus, ele também vai responder a resposta de quando é que ele virá. E ele vai nos dar alguns sinais. Ele vai dizer assim, que a primeira coisa que nós precisamos ter cuidado é com os falsos cristos, porque os falsos cristos podem nos afastar do verdadeiro Cristo. Mas ele também vai dizer que nós precisamos ter cuidado com os falsos ensinamentos de falsos profetas. E aqui é onde está algo muito peculiar de toda a história, mas que também hoje, talvez até pelo aumento da tecnologia, há uma facilidade de uma disseminação de ensinos falsos e que se nós não tivermos cuidado, nós deixamos ser levados por esses falsos ensinos. E Jesus disse, toma cuidado. Então é um cuidado que nós precisamos ter, irmãos. Nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos vendo e ouvindo. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos recebendo nos nossos smartphones, através de outras pessoas que nos enviam vídeos e mensagens de áudio. Nós precisamos ter cuidado, porque nós podemos estar correndo um grande risco de ouvir de falsos profetas, falsos ensinos. Precisamos ter cuidado. Jesus, ele diz que esses falsos cristos, esses falsos profetas enganarão a muitos. Mas Jesus também diz que, e é aqui onde eu não quero pincelar todos os alertas de Jesus, mas vocês podem depois pensar com mais tempo sobre eles, sobre terremotos, sobre fome, sobre peste, sobre a perseguição que se desencadeou contra os discípulos de Jesus e que se desencadeia todos os dias contra a igreja do Senhor Jesus. E Jesus, ele vai dizer que por essa perseguição e por o aumento da iniquidade, nós estamos correndo um grande risco de acontecer com as nossas vidas o que é chamado de apostasia, que é o abandono da fé. Porque quando nós somos pressionados e quando nós presenciamos ao nosso redor, quando nós presenciamos bem pertinho de nós o aumento da maldade, nós podemos
correr esse risco de perder de vista os princípios, a base e a nossa vida de fé. E aí Jesus disse, toma cuidado. E é nesse versículo que eu quero me ater nesses minutos finais, como alerta para nós. E está aí no versículo 12 e 13. Jesus disse, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Nós cantamos há poucos instantes que o Senhor nos amou, que o Senhor, Ele nos resgatou por esse amor. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver que não somente o Senhor nos amou, mas o Senhor derramou esse amor dele em nossas vidas. E nos convidou para sermos discípulos dele, para vivermos a prática do amor. Jesus disse que as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos dele, não é porque nós fazemos milagres, não é porque nós obtivemos uma vida financeira boa depois que nós aproximamos de Cristo. Não é porque nós temos boa saúde, porque obtivemos boa saúde depois que nós deixamos alguns vícios e a nossa saúde agora melhorou. Jesus vai dizer que as pessoas não vão reconhecer que nós somos discípulos dele por causa disso. Jesus vai dizer que as pessoas reconhecerão que nós somos discípulos dele se nós amarmos como ele nos amou, se nós vivermos esse amor na nossa prática do dia a dia. E aqui nesse texto ele está dizendo que por aumentar a maldade, a iniquidade nesse mundo, o amor de muitos esfriará. Ou seja, a apostasia pode tomar conta do coração. E as pessoas podem começar aos poucos a abrir mão da sua fé. E daqui a pouco o amor não mais existirá. Jesus disse que sobre isso nós precisamos ter um cuidado redobrado. E aí ele vai dizer assim, o amor de muitos esfriará. A minha pergunta nessa noite para mim, nessa tarde que nós estamos aqui no acampamento e nesse momento que já é noite, quando você vai estar em culto juntamente conosco, a pergunta que eu faço é, como é que nós estamos vivenciando esse amor de Deus e como é que nós estamos praticando esse amor no nosso dia a dia? Diante de tanta maldade, diante de uma iniquidade crescente, diante de um convite dessa maldade a nós vivermos uma vida não de dedicação desse amor, mas de usufruirmos de um certo tipo de amor que não condiz com o amor que o Senhor nos ensina. Como é que nós estamos vivendo esse amor? Como é que esse amor está em nossas vidas? Jesus disse que esse amor esfriaria no mundo e nós podemos presenciar esse sinal muito presente nos nossos dias. Mas Jesus disse que nós precisamos dar uma resposta. Jesus vai dizer assim no versículo 13. Versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Então, nós não sabemos se estamos às portas da vinda de Jesus. Nós não sabemos se o fim acontecerá daqui a alguns segundos. Talvez eu não conclua esse momento de gravação desse momento de culto. Talvez nós não alcançaremos nesse plano que nós estamos vivendo o dia de amanhã. Mas talvez nós viveremos aqui ainda muitos anos. Talvez nós viveremos aqui e passará essa geração
e nós morreremos e virá outras gerações, talvez isso acontecerá. Porque Jesus não determinou um dia específico, ele nos deu sinais. E esses sinais, como eu disse no início, se nós formos olhar, desde que Jesus subiu às alturas, todos eles já aconteceram. Pessoas, os discípulos foram perseguidos, terremotos aconteceram. O Evangelho, segundo Atos dos Apóstolos, a menção de que o Evangelho foi pregado no mundo daquela época. Nós podemos ver todos esses sinais, se formos pensar em acontecimentos, na história eles aconteceram. Mas talvez eles acontecerão agora novamente em uma proporção maior. A grande questão não é essa. A grande questão é, no meio de tudo isso que está acontecendo, como está a nossa perseverança na vida de amor, como Cristo nos amou, como é que nós estamos vivendo esse amor? E o que eu quero te convidar para finalizarmos é persevere no meio de tudo o que está acontecendo, persevere buscando esse amor de Deus para a sua vida e persevere doando esse amor de Deus para outras pessoas, tanto para com o Senhor. Ame o Senhor sobre todas as coisas e ame o seu semelhante como a você mesmo. Persevere. Não deixe esse amor se arrefecer na sua vida. Não deixe que os acontecimentos te roubem a alegria de viver uma vida de relacionamento constante com aquele que é a fonte do amor. Persevere. Porque o Senhor diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Esse sim vai experimentar, se você quiser continuar lendo, esse sim vai experimentar da glória do Senhor, porque o Senhor diz que ele virá em glória, e aqueles que estiverem perseverando até o final, o Senhor os encontrará e ouvirá da própria boca do Senhor: vinde benditos do meu Pai, entra no reino e viva agora nesse reino. E viva agora nesse amor do Pai por toda a eternidade. Por isso, o convite que eu faço da parte de Deus para nós, no meio de todos esses sinais, não fique preocupado com muitos vídeos que vêm até você dizendo: olha, uma nova revelação. E agora, de fato, nós estamos nos últimos dias. Não preocupe com isso. Porque os últimos dias passaram a ser contados desde o momento em que Jesus entrou na história. Jesus disse que quando nós víssemos acontecer esses sinais, ele diz assim: não preocupe, é o princípio das dores. Não se preocupe com isso. Mas uma coisa nós precisamos nos preocupar. A nossa preocupação tem que ser a preocupação de perseverarmos no amor de Deus até o final. E se tem uma coisa que nós precisamos nesses dias é demonstrar esse amor na prática vivencial com os da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com aqueles que nós encontramos e que precisa de uma demonstração desse amor. Diz que nós demonstramos o amor no abraço, mas quando nós estamos impedidos de abraçar, nós temos muitas outras formas de demonstrar amor. Nós podemos demonstrar amor num sorriso. Nós podemos demonstrar amor em uma palavra de ânimo. Nós podemos demonstrar amor quando nós estendemos a mão para o que está necessitado. Nós temos N maneiras que nós podemos demonstrar amor. E o convite do Senhor para nós é: persevere nesse amor e viva intensamente esse amor. Porque aqueles que vivem nesse amor
não tem tempo para preocupar com outras coisas, mas se entrega a esse amor e vive o amor de Deus na prática do dia a dia. Eu quero encerrar orando com você e pedindo a Deus que continue te encontrando, que continue te fortalecendo, que continue te dando graça para que você seja uma pessoa animada, uma pessoa perseverante, uma pessoa dedicada à prática do amor. Quero orar com você. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Uma palavra que o Senhor responde a perguntas dos Teus discípulos, que também são perguntas que nós fazemos no dia a dia. Quando acontecerá essas coisas? E o Senhor não nos estabelece um tempo, mas o Senhor diz que sinais irão acontecer. Talvez mais intensamente nos dias que nós estamos vivendo. Mas se não for agora, os dias da tua vinda, ainda vão acontecer mais intensamente lá no futuro. Mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor nos amou. E uma coisa nós sabemos é que o Senhor nos convida a perseverarmos nesse amor. E a nossa oração de pedido ao Senhor é: nos ajude a praticar esse amor no nosso dia a dia, porque nós somos convidados, Senhor, a abandoná-lo o tempo todo. Mas nós queremos continuar olhando para o Senhor, essa fonte de amor, e nós queremos continuar vivenciando esse amor do Senhor em nossas vidas. Por isso te pedimos, encontra cada um dos nossos irmãos, encontra cada pessoa que porventura ouvir, receber essa mensagem e meditar nessa mensagem. Encontra, Senhor, e dê a graça dessa pessoa perseverar no amor, perseverar em Cristo Jesus, que é essa demonstração e esse amor para com as nossas vidas. Nós oramos, Senhor, e já queremos te agradecer juntos com cada irmão. No nome de Jesus, te pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor dê um final de semana e uma semana abençoada na tua presença. É a nossa oração, Senhor, e a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, que Deus te abençoe. Como já oramos, que Deus te conceda um final de semana abençoadíssimo na presença dele, e que ele te conceda uma semana de bênção na presença dele, uma semana que você possa demonstrar esse amor de uma forma muito intensa. Fique na paz. Um forte abraço.